Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Uma alegria muito grande rever os irmãos nesse culto à noite. Embora tivemos aí um refresco, um pouco de chuva, Deus foi bom conosco, né? Choveu um pouco antes, deu para o pessoal chegar com um pouquinho de chuva, mas graças a Deus. A gente não pode reclamar, né? Reclamamos já bastante do calor essa semana, então veio um refrigério, amém por isso. Deus seja glorificado, como eu disse de manhã, pelo calor, pela chuva, por tudo isso. Tá bom? Bom, queria te convidar a ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Abra comigo a partir do verso 12. Nós abrimos essa nova série de mensagens e pedimos a Deus que fale também através desse texto. Vamos ler do 12 até o finalzinho do capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 12. Até o finalzinho. O tema de hoje se chama Identidade Apostólica da Igreja Primitiva. Identidade Apostólica da Igreja Primitiva. Amém? Vamos à leitura. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se a Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém? Esse é o texto. Deixe sua Bíblia aberta, vamos acompanhar a exposição. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto que prestamos a Ti. Obrigado porque a Tua presença é real entre nós e a Tua graça, Senhor, nos permite louvar e Te engrandecer. E como igreja reunida mais uma vez, Senhor, juntos, louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado porque mais uma vez a Tua palavra é aberta, lida e pregada, Senhor. Que haja sinceridade, fidelidade, compromisso, Senhor, do pregador. Que não saiam palavras daqui, Senhor, que venham do nosso coração ou talvez do nosso interesse, mas que as palavras que saírem daqui sejam palavras que venham do Teu altar, do Teu trono, Senhor, diretamente para nós. Assim como o Senhor falou naqueles dias, por boca de Pedro, fala hoje também, através do Teu Espírito Santo nessa noite. Visita-nos, Senhor, e que Teu nome seja glorificado. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, o nosso tema com essa leitura é a identidade apostólica da igreja primitiva. Abrimos essa série semana passada e eu adiantei para os irmãos que até o final do capítulo 2, o tema de Atos é a identidade da igreja primitiva. Então, o que vamos ver entre esses textos que serão pregados, nada mais são do que marcas diferentes dessa mesma identidade, que compõem aquilo que é, de fato, a igreja primitiva. Só para lembrar para os irmãos, o tema da nossa série é o poder do Espírito nos atos da igreja. E eu não disse isso no primeiro, mas digo agora. Foi uma grande dificuldade encontrar o tema da série. Você encontrar um tema que resuma, talvez, a maior parte do livro de Atos, a intenção do autor em escrever, e algo que seja abrangente, que abrange aí todos os temas do texto. Foi difícil. Até porque, irmãos, esse título foi fabricado pela própria igreja, e os teólogos concordam que ele não faz jus ao que o texto todo nos apresenta. Afinal, os atos dos apóstolos foram movidos pelo poder do Espírito Santo. Mais ainda, é nesse livro que nós vemos a formação e o lançamento daquilo que seria a igreja cristã, ainda primitiva, mas a igreja do Deus vivo na terra. Bom, tudo isso nós vimos na semana passada. Também vimos que a nossa identidade está atrelada na nossa continuidade. Continuidade de quê? Enquanto povo de Deus. Vimos, irmãos, que a nossa história vai muito além de 200 anos, de 500 anos atrás. Muito além até de 2000 anos atrás. Porque a história da igreja está atrelada à história do povo de Deus. Nós servimos o mesmo Deus, temos o mesmo Pai, estamos debaixo da mesma aliança e somos herdeiros das mesmas promessas que o povo no Antigo Testamento. Bom, essa é a igreja do Deus vivo. E hoje nós aprenderemos que a primeira reunião da igreja primitiva foi uma assembleia de negócios. E nessa reunião vemos a necessidade de resgatarmos nossa identidade apostólica, que foi marcada por uma liderança humilde, centrada nas Escrituras e totalmente submissa ao senhorio de Cristo. Bom, me acompanhe então o verso de número 12. Como eu disse, isso aqui basicamente é uma assembleia de negócios. Em Atos isso vai acontecer frequentemente, E nessa assembleia de negócios, nós temos uma divisão aqui tripartida. Primeiro, vamos ver o problema de Judas, depois a liderança de Pedro e, por último, a decisão da igreja. Como se fosse uma assembleia, tá bom? Então, primeiro, o problema de Judas, versos 12 até o 14. Em primeiro lugar, irmãos, Lucas, ele registra a história do povo no tempo e no espaço. Como ele fez no texto anterior, ele faz agora. Então ele está dizendo, olha, eles estão voltando do monte chamado Oliveira, estão se dirigindo para algum lugar e agora subiram ao aposento onde estava todo mundo hospedado. A segunda coisa que Lucas faz é citar a lista dos apóstolos de Jesus. Bom, aqui a gente já vê alguma coisa diferente. Porque quando a gente lê essa lista, se você contar esses nomes, você vai ver que não se trata dos 12, mas se trata dos 11. Então, se você contar um a um, a lista de Lucas é impecável, ela está correta. Mas aqui está faltando alguém. E aqueles que eram chamados de os 12 apóstolos de Cristo, antes dos 12 discípulos, agora se restringem a 11. Eu já adianto, esse é o problema. Esse é o problema que Pedro vai precisar levantar e justificar uma série de coisas, tá? Mas antes de vermos isso tudo, o verso 14 deixa claro para a gente. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Uma das coisas que eu quero que você já inicialmente grave isso na sua memória é que nós vemos a igreja, de novo, naquilo que será uma assembleia de negócios, mas o motivo da reunião é que constantemente eles se reuniam em oração. Uma coisa importante para dizer é que em que lugar nós estamos? Nós estamos, irmãos, numa espécie de período interbíblico, um pequeno período interbíblico vivido pela igreja, que vai da ascensão de Cristo Jesus até a descida do Espírito. A gente sabe pela cronologia que esse período vai durar 10 dias, desde que Jesus foi assunto aos céus até o dia chamado dia de Pentecostes. Só que eu não quero que você pense, pastor,
mas sem a presença de Cristo. E antes da descida do Espírito, o que significa isso? Que a igreja está abandonada? Não. Significa que a igreja está perdida? Andando de um lado para o outro, talvez desesperados, procurando o que fazer, procurando até o que pensar? Não, irmãos. Está tudo no seu devido lugar. O texto que nós lemos, embora tenha problemas e os problemas serão resolvidos, mas você vê que tudo será resolvido na paz, na tranquilidade. É igual nós fazemos também hoje. E além de não estarem perdidos, pelo contrário, estão extremamente orientados. Então eu quero que inicialmente você leia esse texto e volte comigo a ele, vendo isso. Embora o Espírito Santo ainda não foi concedido de forma democrática para toda a igreja, lembre-se disso. Jesus soprou o Espírito sobre os apóstolos. Segundo lugar, no final do Evangelho de Lucas está escrito que Jesus abriu o entendimento deles para compreender o que a respeito deles estava escrito na Antiga Aliança. Em outras palavras, eles tinham, junto com eles, o entendimento fiel das Escrituras aliado ao poder do Espírito. Tá? Então, eles não estavam perdidos, estavam reunidos em oração, e sim, para resolver um problema. Bom, já adianto, o problema, irmãos, de novo, é que falta um nome na lista. E esse nome é o famoso Judas. A história já tinha se espalhado sobre a igreja. 40 dias depois da morte de Cristo, a história se espalhou. E algumas perguntas surgiram na cabeça das pessoas. A gente vê, tem 120 pessoas reunidas aqui, é muita gente. É possível que tinha pessoas falando, mas por que Jesus escolheu um traidor? Se ele sabe de todas as coisas e sabia de tudo, por que ele escolheu alguém que lideraria os soldados para prendê-lo? Isso não faz sentido. Se ele é Deus, se ele estava entre nós. Mais ainda, o que aconteceu com esse homem? Qual foi a justiça que ele recebeu? Se é que ele recebeu alguma justiça por ter traído o Senhor. Terceira questão. O que a gente faz a partir de agora? A lista vai permanecer com 11 ou a gente precisa colocar mais um aqui? E se for colocar, como é que vai ser? Bom, esses eram os problemas. Antes da gente avançar para a próxima etapa, deixa eu registrar isso aqui para você. Porque a gente está falando da igreja primitiva. E geralmente quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vai um pouco romantizado. E a gente precisa tirar isso aqui agora. A igreja primitiva, grave isso, ela é chamada por todos os teólogos de a igreja modelo, mas nunca foi chamada de igreja perfeita. Até porque o que a gente vai ver no livro de Atos, pelo contrário, são problemas, crises, talvez não como essa aqui, que é um problema, ainda não é uma crise tão grande, mas crises como em Atos capítulo 6, por exemplo, que poderia causar um cisma na igreja. Crises, como vai concluir lá no Concílio de Jerusalém, quando os judeus convertidos não estão querendo que os gentios entrem na igreja. E uma série de problemas. Aquilo poderia ter dividido e acabado com a igreja. Mas a pergunta é, irmãos, ou melhor, a pergunta não é quantos problemas nós temos em nossas igrejas, porque a igreja é lugar de problema. Porque a igreja também é lugar de gente problemática. Amém? A pergunta é como nós estamos respondendo a cada problema que se levanta em nossas igrejas? Essa é a pergunta que eu quero que você pense inicialmente. Então, em primeiro lugar, vimos o problema. Em segundo, aí a gente começa a ver como é que foi resolvido esse problema. A liderança de Pedro, verso de número 15. Só o início do verso diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os seus irmãos. Veja, irmãos, isso aqui já é uma nota de alegria para a gente. Sabe por quê? De novo, isso prova que a igreja não está perdida, que a igreja não está desorientada. Talvez na primeira reunião, a gente não sabe se é a segunda, se é a terceira, mas o ponto é, nesse período de 10 dias, quando a igreja está reunida para orar, o problema foi identificado. Quem é que levanta para falar? Aquela mesma pessoa que foi comissionada por Cristo Jesus para apacentar as suas ovelhas. Lembra? A gente encerrou João pregando isso. O mesmo homem que negou Jesus 3 vezes foi restaurado por Jesus numa espécie de confissão tripla, dizendo: tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Tá bom, então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. É esse Pedro, irmãos, que se levanta e diz: olha, como quem dissesse, Jesus me chamou para esse ministério, então nós vamos começar isso aqui. Ele se levanta e aí começa a responder essas questões. Então eu queria fazer
3 observações rápidas sobre a liderança de Pedro aqui. Pela leitura que fizemos, vai lembrando, e olha só o que acontece aqui. Deixa eu ler só o verso 16, o início. Disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Primeira coisa que Pedro vai fazer é interpretar a realidade à luz das Escrituras. É isso que Pedro está fazendo aqui. Ele está olhando para o problema. Ok, problema identificado. Lembra? Jesus deu autoridade para eles ler as Escrituras e compreender as Escrituras. Então Pedro vai usar o conhecimento que ele tem das Escrituras e vai dizer assim, peraí, a Escritura responde isso aqui. Então, pessoal, calma. Esse problema é fácil da gente resolver. Primeira coisa, Jesus não errou escolhendo Judas. Por quê? Era necessário que se cumprisse a Escritura. Ponto. Judas foi escolhido para trair. Pedro, mais à frente, ele vai citar 3 salmos aqui. 3 pedacinhos de 3 salmos da Escritura. O Salmo 41, o Salmo 69 e o Salmo 109. E você vê que cada um desses salmos falam do traidor, embora seja na vida de Davi, mas respondem à questão que se levantou na igreja. Vou ler rapidinho para você. Salmo 41, 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Salmo 69, 25. Fique deserto o lugar deles. Não haja ninguém que habite nas suas tendas. E por último, Salmo 109, verso 8. Seja a sua vida curta e que outro ocupe o seu lugar. Então é como se Pedro estivesse dizendo assim, gente, calma. Nada fugiu do controle de Deus e nem do Senhor Jesus. Assim como Davi foi traído pelo seu melhor amigo, Jesus também deveria ser traído pelo seu melhor amigo. Assim como os traidores de Davi tiveram o pagamento pela sua traição, Judas também teve o seu pagamento terrível. Juntando o relato dos evangelhos com Atos, irmãos, a tragédia de Judas é tão grande que muita gente acha que Judas se enforcou, né? Judas se matou, ele se enforcou. Sim, a intenção de Judas foi fazer isso. Lembra? A gente trabalhou isso aqui na EBD há pouco tempo. Ele sai para se enforcar. Ele lança talvez até a corda. A gente não sabe se ele chegou a amarrar no pescoço. Mas a questão é, ou a corda arrebentou ou o galho quebrou. O ponto é, Judas caiu de ponta cabeça no chão, irmão. Nessa cena trágica pintada por Lucas aqui. As vísceras se derramando. Uma cena de sangue. Em outras palavras, calma. Era necessário que ele traísse. Mas ele não ficou sem recompensa. Assim como os traidores de Davi, ele também recebeu a sua. Mais ainda, a Escritura ainda diz o que nós devemos fazer. A Escritura diz, não acabou aqui. Pelo contrário. A gente não pode parar apenas no juízo de Judas. Veja, outro ocupe o seu lugar. É isso que Pedro ensina. Em outras palavras, a gente vai escolher o próximo apóstolo. Bom, antes de passar, a segunda coisa que eu quero destacar aqui, rapidamente, é a certeza de Pedro na inspiração da palavra de Deus. Você entende isso? Se a gente está querendo, como igreja atual, resgatar a nossa identidade apostólica, a gente tem que perguntar como é que os apóstolos liam as Escrituras. Pedro está deixando claríssimo para a gente. Olha o que ele diz. Era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Davi está cantando um salmo sobre a sua história, mas talvez sem saber, inspirado pelo Espírito, ele está falando da história do Messias. O que Pedro está dizendo é, a Bíblia não é um conjunto de livros desconexos, como uma espécie de coxa de retalhos, que começa uma história, deixa outra inacabada, conta-se outra, e aí a gente chega nos evangelhos e agora estamos em Atos. Não! A Bíblia tem um único redator, e ele se chama Espírito Santo. Em outras palavras, o mesmo Espírito Santo que a gente está esperando descer, que Cristo prometeu, foi o mesmo Espírito Santo que falou através da boca de Davi. Veja, irmãos, isso é fé. Isso é fé na palavra. É fé na inspiração divina. É fé que a palavra ainda fala no meio da igreja. Isso é maravilhoso. Uma liderança impecável. O próprio Pedro vai escrever, 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Terceira coisa que ressalta aqui os nossos olhos da liderança de Pedro, terceira e última, é que, se precisamos escolher um novo apóstolo, o 13º apóstolo, que será o 12º.
Então a pergunta é, quais os critérios que a gente vai utilizar? Quem é que lembra pra gente os critérios? Quem lança as bases para que a igreja possa escolher? Apóstolo Pedro. E aí quais são os critérios? 2 aqui apenas. Embora sejam 3 no total, Pedro lança a mão de 2 critérios para que a gente possa escolher, ou que eles possam escolher os apóstolos. Os critérios são muito simples. Primeiro, alguém que tenha acompanhado todo o ministério de Jesus Cristo. Todo por quê? Porque tem que ser alguém que entrou na campanha lá no batismo de João e não abandonou no meio do caminho, mas que permaneceu, inclusive até a ascensão de Cristo. Ou seja, até alguns dias atrás. Temos pessoas assim? Claro que temos, irmãos. A gente não tinha só os 12. Nós tínhamos várias outras pessoas, mulheres, outros discípulos. Você vai se lembrar aqui dos 70 discípulos que Jesus enviou em missão, lá em Lucas capítulo 10. Então tinha um número considerável de discípulos. Aqui, no momento, entre esses 120, a igreja vai perceber 2 pessoas. Mas há um segundo critério ainda. Eles precisam ser testemunha da ressurreição de Jesus. Quando você combina esses 2 critérios, você entende, irmãos, inclusive qual é a missão deles. Por que Pedro precisa dizer assim, não é para ser a pessoa mais rica entre nós, não é a pessoa mais inteligente, não é a pessoa mais sábia, não é a pessoa mais velha, não. É aquele que teve caminhada com Jesus. É aquele que é capaz de, assim como está escrito nos versos anteriores que a gente pregou semana passada, que conhece tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Que caminhou com Cristo, que é discípulo de Cristo. Mais ainda, alguém que presenciou o milagre basilar da igreja, extraordinário, Cristo ressuscitado. Afinal, a missão é ir até os confins da terra. E aí quando chegar lá, o que a gente vai dizer? Eu ouvi dizer? Disseram? Não. Eu vi o próprio Senhor ressuscitar dentre os mortos. Esse era o testemunho apostólico. Credenciais de um apóstolo. Eu preciso abrir aqui um parênteses, irmãos, para falar. Temos que tocar em alguns pontos chatos. Você deve estar pensando na sua cabeça aí, mas pastor, tem um monte de apóstolo hoje, né? Basta ligar a televisão e você verá apóstolos. Agora parece que tem apóstolas também. E a coisa vai piorando cada vez mais. A palavra certa é essa, piorando. Por quê? Isso não tem, irmãos, primeiro, nenhuma fundamentação bíblica. Segundo, isso é um movimento recente na história da igreja. Ou seja, em quase 1.800 anos de história, não tivemos apóstolos. Mas agora a gente começou a ter um monte de apóstolos. Então a gente tem que se perguntar por quê. Terceira coisa, dos 3 critérios que há na Escritura, o último é desenhado pelo apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ou melhor, capítulo 11, quando ele diz que o apóstolo tem que ser comissionado pelo próprio Cristo. Então, voltando, ele tem que ter caminhado com Cristo, sendo testemunha da ressurreição de Cristo, ou ser comissionado pelo próprio Cristo. A pergunta é, irmãos, algum apóstolo que vive hoje possui pelo menos um desses 3 critérios? Infelizmente não. Ou felizmente não. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Né, irmãos? Então, à luz dessas prerrogativas, isso não fala só para eles, fala para a gente também. Quem se auto-intitula apóstolo, ou é consagrado apóstolo, está cometendo erro gravíssimo teológico. Tá? Que Deus tenha misericórdia desse povo. Bom, mas aqui então a gente vê, para fechar o nosso ponto, uma liderança apostólica fundamental para a igreja. De novo, sem a liderança de Pedro ali, a igreja ficaria num debate, talvez identificando o problema, mas sem conseguir resolver o problema. Pedro se levanta, liderando a igreja, como foi comissionado por Cristo, tá, irmãos? Deixando isso bem claro. E à luz da Escritura, resolve o grande problema no meio da igreja. Então, o que a gente pode já identificar aqui? Primeiro, irmãos, uma liderança humilde de Pedro. Pedro não é talvez comparando com hoje, né? Um desses apóstolos de carro importado, cheio de pompa, cheio de coisas. Enfim, né? Não, pelo contrário, ele é um homem humilde. Ele se levanta no meio da igreja para responder biblicamente aquele problema, ou seja, Pedro não está acima da Escritura, ele é submisso à Escritura. Segunda coisa que Pedro vai fazer em sua liderança, presta atenção, isso é muito importante. Pedro vai convocar a assembleia. Assim como vai acontecer em Atos capítulo 6, acontece em Atos capítulo 1.
Presta atenção nisso. Não é Pedro que escolhe um homem dentre aquelas pessoas para que seja, então, o 13º apóstolo. Isso, irmãos, mostra um pouquinho para a gente, talvez de forma embrionária, como era o modelo da igreja, como seria o modelo da igreja. E aí, irmãos, sinto dizer, eu disse, a gente precisa tocar em pontos chatos. Não há episcopado em Atos dos Apóstolos. A gente pode até dizer que há um presbiterianismo aqui e, com certeza, há um congregacionalismo aqui. Em outras palavras, você tem a oligarquia, você tem os apóstolos liderando, mas você tem todas as decisões importantes do livro de Atos sendo tomadas pela igreja. E mais uma vez, Pedro vai dizer, decidam então. Olha, os critérios são esses, vocês vão apontar. Segunda coisa, quando eles identificam os dois, o que eles fazem? Eles oram ao Senhor, irmãos, para provar e mostrar para a gente, não é Pedro que escolhe, não é André que escolhe, não é Tiago que escolhe, é o Senhor Jesus que escolhe. Bom, então nesse modelo, é assim que Pedro lidera. Esse é o modelo de liderança apostólica. Terceira coisa para a gente fechar e ir para as aplicações. A escolha da igreja. Já adiantei um pouco, mas tem algumas coisas importantes para dizer aqui. Bom, o texto diz, então indicaram 2 nomes. Lembraram de José, né, também chamado de Barsabás, e de um homem chamado Matias. Né? Bom, o que eu tenho para dizer desses 2 homens inicialmente é que esses 2 homens eram um dos discípulos que estavam entre os 70. Foram indicados, por quê? Estavam com Cristo desde o início, observaram Cristo, viram, testemunharam Cristo ressurreto e agora são apontados. A questão é o seguinte, se os critérios tivessem escolhido um homem só, estava resolvido. Mas não, tinha 2. A pergunta é, como é que a gente vai decidir entre os 2? Não é pelo episcopado, presta atenção. Não é Pedro que escolhe, vou repetir. É a igreja. Através do quê? Da oração. E depois lançaram sortes. Então, em primeiro lugar, a igreja vai orar ao Senhor. O termo aqui é Kyrios. Para o livro de Atos e o Novo Testamento, Kyrios é um título para o Senhor Jesus. Muito provavelmente, eles estão orando aquele que escolheu os 12 primeiro. Como quem dissesse assim, o Senhor escolheu os 12 no passado. Então, é o Senhor que vai escolher o 12º apóstolo de novo. Ok? Orando ao Senhor, dizendo, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido. E aí, mais à frente, verso 26 vai dizer, então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Aí, a gente precisa dar uma nota explicativa, porque quando a gente lê, tiraram sortes, a gente entra em crise. Que a gente pensa assim, poxa, estava tudo dando certo até agora. Então, os critérios estavam certos, Pedro entregou isso para a igreja orou ao Senhor, estava tudo certo, mas lançaram sortes? Como assim? Calma, irmãos. Lançar sortes era uma prática comum, tá? Entre a antiga aliança, entre o Antigo Testamento. Uma prática comum. Então, quando se queria tomar uma decisão, muitas vezes se lançava ali o famoso Urim Tumim e era lançado sortes. O ponto que você precisa entender é que lançar sortes para o povo de Deus não significava se lançar ao acaso, tá? O povo de Deus nunca acreditou em acaso, nunca acreditou em sorte, em azar, no sentido que a gente acredita. Pelo contrário, Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Por isso que antes de lançar sorte tem o quê? Uma oração. Mostra-nos, Senhor, quem é que o Senhor escolheu. E aí era lançada a sorte. Mas também precisamos dizer uma outra nota, a nota da nota, que é o quê? Essa foi a primeira e última vez que a igreja lançou sortes. Então ninguém está autorizado a lançar sorte hoje, ok? Lembre-se, estamos num período interbíblico entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito no Pentecoste. Pós-Pentecostes, não há mais lançamento de sortes. Por quê, pastor? Porque não precisa mais. Você não precisa mais voltar a práticas e costumes do Antigo Testamento se agora a nova aliança foi inaugurada pelo Espírito Santo. E eu provei para você semana passada, mas repito, é o Espírito Santo que vai guiar, conduzir a igreja no livro de Atos. 3 coisinhas rápidas. É o Espírito que separa Paulo e Barnabé para as missões, é o Espírito que impede Paulo de ir para a Ásia em um determinado momento, e é o Espírito que compele Paulo para voltar para Jerusalém, mesmo sabendo de todos os perigos. O Espírito guiava a igreja.
como deve ser hoje também. Amém? Bom, para a gente concluir, vou separar a conclusão em duas partes, para você não se confundir e achar que eu estou acabando e não estou acabando, tá bom? Temos tempo ainda. A primeira conclusão, irmãos, é uma questão de justiça. Há duas perguntas que se fazem sobre esse texto, e eu não queria ir para as aplicações e não responder essas perguntas. Eu acho muito importante para você guardar isso, e isso nos ajuda também a entender como que o Senhor está no governo da igreja. Bom, e depois a gente vai para as aplicações. Duas perguntas rápidas. A primeira pergunta é o seguinte: será que a escolha de Matias não foi precipitada, visto que o próprio Jesus escolheria o apóstolo Paulo? É uma boa pergunta, irmãos. Tá? As duas perguntas são boas. A gente precisa considerar elas. Tá? Então eu vou repetir. A primeira: será que a escolha de Matias não foi precipitada, visto que o próprio Jesus chamaria o apóstolo Paulo? A segunda: será que a escolha de Matias não foi errada, visto que ele permanecerá no anonimato em todo o Novo Testamento? São duas perguntas muito boas, né? Parece perguntas de quem quer derrubar o professor. Brincadeiras à parte, não. São perguntas boas, a gente vai responder. A primeira pergunta é: será que a escolha dele não foi precipitada porque estava vindo o apóstolo Paulo? Não, irmãos. Não é verdade, porque o próprio apóstolo Paulo vai reconhecer a autoridade dos 12, citando-os em 1 Coríntios capítulo 15, e é o próprio apóstolo Paulo que, nesse capítulo e em outros, vai reconhecer que o seu ministério é um ministério à parte dos 12. Que ele também é apóstolo, mas é um apóstolo, como ele mesmo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, nascido fora do tempo. E ele reconhece: eu sou o menor dos apóstolos e nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça eu sou o que sou. Paulo vai concluir isso em 1 Coríntios capítulo 15. Então o próprio Paulo reconhece a importância dos 12, tá? E a importância do seu ministério, mas o ministério à parte. Segundo, então será que a escolha de Matias foi errada, já que ele ficou no anonimato em todo o Novo Testamento? Se você botar na sua pesquisa bíblica aí, do celular, do computador, o nome Matias não tem mais no Novo Testamento. É a primeira e última vez que esse nome aparece. Parece um forte argumento, né? Para dizer assim: a igreja errou. Escolheram um camarada que não somou em nada para o ministério, para o avanço do reino, para ir até os confins da terra. Calma, irmãos, vamos com calma. Primeira coisa, há uma lista de nomes de outros apóstolos que também ficarão no anonimato no Novo Testamento. Tá? Eu vou citá-los aqui, mas os nomes que eu citar não aparecem mais no Novo Testamento. Ok? Então, se a escolha de Matias foi errada por causa disso, a deles também seria André, Tomé, Bartolomeu, Simão Zelote, Tiago Menor. Eu incluiria também o Tiago Maior, que só vai aparecer agora, se não me engano, no capítulo 12, quando ele vai morrer e ser o primeiro ou o segundo mártir cristão. O segundo, né? Porque o primeiro é Estevão. O segundo mártir cristão. Então, veja, esses nomes não vão produzir nada no Novo Testamento. Não vão escrever textos, não serão citados novamente. E como é que fica, então, esse povo todo, né? Bom, a gente tem a história da igreja, a gente tem a tradição da igreja. E pela tradição, a gente reconhece o trabalho não só de Matias, como de todos os nomes que a gente leu. Bom, mas vamos falar, hoje a gente quer falar só de Matias, né? Então, resumo bem rápido para você. Eusébio de Cesareia, historiador cristão, autor do livro História Eclesiástica, 4º século depois de Cristo, ele vai escrever confirmando a tradição que dizia que Matias fazia parte daqueles 70 discípulos escritos no Evangelho de Lucas. Aqueles 70 que foram enviados de 2 em 2, tá bom? Ponto. Segunda coisa, na história milenar da igreja na Armênia, Matias é citado ao lado de André, Bartolomeu, Simão Zelote e Judas Tadeu como cofundadores da igreja milenar da Armênia, que funciona até hoje. Ok? Mais ainda, há documentos históricos diferentes que confirmam isso aqui nesses lugares. Ele também foi missionário na Síria, na Etiópia e no lugar que hoje fica o que a gente conhece como Ucrânia. Para todos esses lugares, Matias foi o missionário. E aí, infelizmente, um relato da tradição muito provável de como aconteceu a sua morte. A sua morte aconteceu por apedrejamento e no final ele foi decapitado. Quando voltava de uma dessas missões, provavelmente em 64 depois de Cristo, pelos judeus em Jerusalém. Então a ideia é assim: eles saíam e voltavam, saíam e voltavam. Numa dessas que ele voltou, foi preso
apedrejado e decapitado em Jerusalém. Bom, essa é a história, essa é a resposta que eu queria dar. Então a igreja não errou em escolher esse bravo homem de Deus. A gente pode dizer, irmãos, confiadamente, que esse aqui foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. Amém? Bom, para aplicarmos então, visto que a identidade da igreja, como a igreja pode preservar a sua identidade apostólica ainda hoje? Observando as 3 marcas que a gente viu no texto, que vou ressaltar aqui, para a gente então aplicar em nossa vida e na vida da nossa igreja. Primeira marca dessa igreja. Uma igreja de líderes convertidos. A gente viu a importância de Pedro se levantar no meio de 120 pessoas, reunidas em oração, já para resolver um primeiro problema no meio da igreja. Já para dar uma resposta, e não uma resposta de si, mas uma resposta bíblica. E tudo isso, irmão, se dá pelo fato de que foi Jesus que comissionou Pedro para essa missão. Mais ainda, Lucas capítulo 22, verso 32, quando Jesus fala sobre a futura negação de Pedro, o próprio Jesus disse: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Depois daquele encontro na praia emocionante que nós vimos aqui no Evangelho de João, João 21, dos versos 15 ao 17, onde Jesus pergunta: você realmente me ama? Ele responde: sim, Senhor, por 3 vezes. No final, Jesus diz, de cada uma dessas vezes: tá bom, então pastoreia as minhas ovelhas. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, pode parecer um princípio que você vai dizer assim: eu não acredito que o pastor destacou essa marca. Mas hoje, irmão, a gente precisa destacar ela. Eu vou já explicar para você por quê. Jesus está estabelecendo um princípio aqui poderoso para a gente. Que a vocação vem depois da conversão. De que o ministério pastoral, a liderança da igreja, a liderança do rebanho, que não é nosso, mas é de Cristo, deve ser exercido, em primeiro lugar, por homens convertidos. Homens que nasceram de novo e que foram comissionados pelo Senhor Jesus. Como eu disse, parece estranho dizer isso, irmãos, mas é isso que nós precisamos atentar. É por isso que em cada um dos nossos concílios, a primeira pergunta feita para os candidatos é sempre essa: como se deu a sua experiência de conversão? Porque o que todo mundo quer atestar, antes do conhecimento teológico daquele candidato, é se ele se converteu de fato. Abra um parênteses aqui, irmãos, não dá para cortar, né, no vídeo, mas eu vou falar assim mesmo. Eu já presenciei concílio na Igreja Batista, na nossa igreja, até porque entre os evangélicos é uma das únicas igrejas que fazem concílio ainda. Mas, bom, eu já presenciei um concílio que quando o candidato foi contar a experiência de conversão dele, ele falou que escutava vozes. E a primeira vez que ele ouviu a voz, ele estava dentro de um cemitério. E aí aquela voz vai conduzindo ele, parece até algo sombrio, assim, parece que você está no meio de um filme de terror. E aí a gente não entendeu muito bem como se deu a história de conversão daquele homem. Porque ouvir vozes no meio do nada ou no meio do escuro, irmãos, não prova pra gente absolutamente nada. Até porque aquela voz, a gente não sabe nem de onde veio. Conversão é provada, literalmente, pela mudança de vida. Um regenerado, ele se torna outra pessoa. É isso que a gente quer ouvir. E aí, qual é o problema? Se a regeneração não aconteceu, o camarada vai para o púlpito, ele vai para a liderança da igreja, ele comanda a igreja, megas igrejas. E ele leva com ele todas aquelas coisas horríveis da antiga vida que deveriam ter ficado para trás, ele carrega com ele. Igualzinho eu vi de novo, um testemunho essa semana, de um pastor muito famoso, vou relutar para não dizer o nome dele. Vi um vídeo que ele lançou agora, patrocinado, né? Dizendo mais ou menos assim: olha, eu passei a minha vida pastoreando, né? E cuidando de ovelhas, cuidando de vidas. Mas agora eu vou continuar cuidando de vidas. Só que eu voltei para a minha antiga profissão, eu era psicanalista. Estou com um consultório aqui na Barra, da Tijuca. Né? A dica aí é que a igreja dele ficava em Sulacap ali, né? E aí ele disse que agora vai cuidar de vidas, mas pelo meio da psicanálise. Irmãos, presta atenção nisso. Se não se converteu, não pode cuidar de vidas. Esse é o primeiro critério. É por isso, irmãos, que temos, como falamos aqui na IBD, uma igreja desviada no Brasil hoje.
É por isso que quando a gente vai falar de igreja, a gente fica até envergonhado. E às vezes até a gente, para dizer no meio de pessoas, eu sou da igreja, eu sou cristão, a gente sente até um pouco de vergonha. Porque a referência que aquela pessoa tem é o que ela vê na TV, é o que ela vê na internet. Tem páginas da internet que só existem para zoar o movimento evangélico. É sério, irmão. Você vê isso, aparece o tempo todo. E aí, irmãos, a gente dá risada enquanto a gente deveria chorar. E chorar, sabe por quê? Porque falta líderes convertidos nesse lugar. Porque, como disse o grande puritano Richard Baxter, a igreja não se elevará acima da sua liderança. Um líder, irmãos, que sabe falar bem, que sabe se comunicar, em alguns contextos, né, que fala um pouco de labassurianda, labassuricanta, ele vai levar a igreja junto com ele, seja para onde ele quiser levar. E o pessoal vai. E, infelizmente, é assim que estamos. Então, 3 desvios, só para destacar, da igreja no Brasil hoje. Esquizofrenia doutrinária, fluidez ética. Sabe o que é fluidez ética? O camarada pregava contra o divórcio. Aí ele precisou se divorciar, ele prega a favor do divórcio. Estou citando caso real. É assim, é desse jeito. Fluidez ética. Eu prego aquilo que me convém. O que não me convém, eu não prego. Terceiro, a aridez espiritual. Estamos assim, esse é o nosso contexto. Tudo isso por quê? Porque, como disse um grande pregador da igreja, chamado Warren Wiersbe, a coisa mais importante na vida de um pastor é saber se ele ama a Cristo acima de todas as coisas. É por isso que a última preocupação de Jesus com Pedro é: tu me amas, Pedro? Essa é a coisa mais importante. Ei, não é que ele ame o rebanho, é que ele ame a Cristo. Porque se ele amar a Cristo, ele amará o rebanho. Porque é impossível amar o pastor sem amar as ovelhas do pastor. Amém? A segunda grande marca, eu vou tentar acelerar um pouco agora, é igreja centrada na palavra de Deus. Não preciso nem gastar muito tempo aqui, você viu. O que resolveu o primeiro problema da igreja primitiva, irmãos, foi a palavra de Deus. Foi aquela palavrinha que está escrita lá em Lucas 24, 45. Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E Pedro fez uso dessa capacidade determinada por Cristo Jesus na vida dele para resolver esse problema. E eu disse, Pedro interpretou a sua realidade à luz das Escrituras. O que é uma igreja centrada na Bíblia? Eu resumo isso com uma frase. É ler a Bíblia para o mundo e ler o mundo pela Bíblia. Vou repetir. Ler a Bíblia para o mundo e ler o mundo pela Bíblia. Em outras palavras, o que Pedro fez foi pegar o problema, identificar o problema. Só que ele não foi para os especialistas. Ele não terceirizou a resposta. Ele não foi em busca dos universitários, né? Ele não fez isso. Ele não foi para os livros. Ele não foi para os livros de teologia pastoral, para os livros de filosofia, ou de qualquer outro conhecimento que pudesse até ajudá-lo naquele momento. E essas coisas podem ajudar, ok? Mas a primeira coisa que ele fez é o que nós devemos fazer. Ele foi para a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, porque ele confiava na palavra de Deus, irmãos. E essa igreja é uma igreja que confia na palavra. Uma das marcas que mais será repetida em Atos, você lembra? Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. É uma igreja centrada na palavra de Deus. Por quê? Eles liam a Bíblia para o mundo e liam o mundo pela Bíblia. Infelizmente, irmãos, o que acontece hoje é o inverso. Muito crente está lendo a Bíblia pelo mundo, usando conhecimentos do mundo para ler as Escrituras. De novo, eu vi essa semana, não é mentira, tá, irmãos? É que aparece muita coisa assim, aleatória. E a gente vai vendo e a gente fala assim, uau, é mais atual do que nunca. Eu vi uma conversa, né, de um evangelista com uma jovem. E essa jovem fazia uma pergunta honesta, né? Ou melhor, dizia por que ela não cria em Jesus e na Bíblia. Honestamente, o evangelista respondeu ela. Ela disse o seguinte, veja o que ela disse. Eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita pelo homem branco, ou por homens brancos. Bom, irmãos, aqui acho que todos os irmãos sabem a resposta para isso. A resposta é fácil, eu não quero me pegar nisso, embora eu vou dar a resposta para você não ficar... Vai que tem alguém que não sabe, né? Bom, primeira coisa, eu responderia, ou melhor, ele respondeu assim, né? Eu responderia com 2 coisas, mas ele respondeu com uma só. Primeira resposta. No Oriente Médio não tem homem branco. Primeira resposta. Simples. Claro.
muito óbvio. Mas a segunda resposta, irmãos, é que mesmo se a Bíblia fosse escrita por 40 homens brancos, o redator da Bíblia é o Espírito Santo. Entende isso? Isso está além de tudo isso, de toda a nossa discussão, de todo o mal que causamos, racismo, diferença social e todas as coisas. É o Espírito Santo que conduziu a Bíblia. Isso já responde, irmãos. Bom, mas eu quero que você se atente, porque foi feito. Essa pobre menina está seguindo a escola que ela aprendeu. Ela está lendo a Bíblia pelo conhecimento que ela tem do mundo, pelas coisas que ela ouviu. Ela chega até a dizer, mas Jesus era branco também. Não, irmãos, está errado. Entende isso? Bom, aquela menina, a gente não sabe a tradição dela, onde ela foi criada, se ela teve alguma igreja na vida dela, se os pais eram cristãos, a gente não sabe. Mas nós sabemos quem somos. Então, irmãos, nós precisamos resgatar a nossa identidade. E a nossa identidade é fidelidade à palavra de Deus. E essa fidelidade vai começar quando eu olhar para as Escrituras e entender que é a Escritura que resolve os problemas do mundo lá fora, e não o contrário. Não os especialistas, não aqueles que dizem que têm todas as respostas, mas a palavra de Deus. Só para fechar, né? Aquelas pessoas que estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada para responder os problemas do mundo, veja, essa pessoa que disse isso, ela já quebrou com toda a identidade apostólica da igreja dele. A igreja desse camarada não pode nem ser chamado de uma igreja cristã protestante. Não tem raiz apostólica aqui, porque a igreja apostólica é aquela que continua perseverando na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Bom, terceiro e último. Para fecharmos hoje, o tempo está voando. A terceira grande marca da igreja, irmãos, é uma igreja de oração comunitária. Como isso é belo e como isso tem que nos motivar. Eu não sei se você reparou, mas os primeiros versos do nosso texto, depois que Lucas dá aquela lista e situa a gente no tempo e no espaço, ele diz lá no verso 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Como isso é maravilhoso, irmãos. A igreja está reunida em Atos capítulo 1. E eu vou mostrar para você a importância disso. Quando você vai para o capítulo 2, e a gente vai fazer isso semana que vem, a primeira coisa que é dito antes da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E muitas vezes eu ouvi isso na igreja, e eu acredito que isso não está correto. Que a igreja só recebeu o Espírito porque estavam reunidos em oração, em algum lugar. Não, irmãos, isso não está correto. É claro que para sermos crentes cheios do Espírito, a gente precisa se reunir em oração. A gente precisa buscar o Espírito em oração. Buscar o Espírito tanto em secreto quanto como igreja reunida. Sim, mas o motivo da descida do Espírito em Atos 2, irmãos, não é porque eles estavam reunidos em oração. E o que prova isso, pastor? É que antes de estar reunidos em Atos 2, eles estavam reunidos em Atos 1. O que prova isso é que, veja bem, grave isso para a sua vida. Estar reunido como igreja em oração comunitária não é a causa da descida do Espírito, é a marca. É a marca principal da igreja primitiva. Estavam reunidos no mesmo lugar. Isso é identidade, irmãos. Eles não estavam reunidos para que o Espírito descesse. Eles estavam reunidos, porque é isso que a igreja faz. Estar reunido, estar junto, irmãos. De novo, a marca parece muito simples, mas infelizmente a gente precisa explicar o simples. A reunião comunitária pós-pandemia precisou ser ressignificada na igreja. De novo, por causa da esquizofrenia doutrinária da própria igreja, fazendo culto online, ceia online, batismo online, casamento online, e deve ter tido mais coisas que eu não vi. Pegando coisas que são inabaláveis na doutrina bíblica,
como por exemplo a ceia, pressupõe igreja reunida. Se não está reunida, não pode ceiar, irmãos. Mexendo nessas coisas, adulterando essas coisas para agradar algumas pessoas da igreja. Aí, quando a gente volta da pandemia, a gente tem que relembrar para a igreja por que é que a gente tem que estar reunido, irmãos. Os motivos pelos quais, a importância, os frutos, os benefícios da igreja reunida. Ei, quando você olhar para o livro de Atos, não há nenhuma justificativa para a igreja estar reunida. Nenhuma. Nem quando começar a perseguição. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não precisava justificar, porque ela estava reunida. Igreja vive reunida. Esse é o ponto. Nos momentos mais difíceis da igreja, quando Pedro for preso, a igreja vai estar reunida. Quando os 12 forem presos, a igreja vai estar reunida. Quando começar a perseguição, a igreja vai estar reunida. Depois da fome em Jerusalém, igreja reunida. Porque é isso que a igreja faz. E só para fechar, a igreja aqui, especificamente nesse texto, está reunida para orar. Irmãos, eu sei do benefício e do valor da oração em secreto, mas eu quero só lembrar para você, eu vou acabar falando isso, da oração comunitária. Eu acho que muita gente na igreja não entendeu isso. Orar em secreto, Mateus 6,6, tem um grande valor. O nosso Pai nos vê em secreto. Como é maravilhoso fechar a porta e orar. Mas orar em secreto é uma coisa, orar em comunidade é outra, totalmente diferente. Quando você ora em secreto, geralmente você pede por você, pela sua família. Às vezes até pela igreja, mas geralmente os pedidos são esses. Quando você ora em comunidade, você ora pela comunidade. E orar em comunidade, irmãos, pressupõe isso. Estamos juntos, unidos, em uma só causa, em um só objetivo. O teu problema se torna o meu problema. O teu choro se torna o meu choro. Se eu sentar para orar por você e você começar a chorar e dizer, pastor, eu estou passando por isso, por aquilo, nós vamos chorar junto. Chore com os que choram, alegre-se com os que se alegrem. Isso é a igreja reunida em oração. Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo. Então a oração comunitária é como se fosse o sistema imunológico do corpo humano. Né? Descobri isso recentemente, viu, Caio? Recentemente. Que o sistema imunológico, irmão, é composto de células, tecidos e órgãos. Eu nunca soube disso. E mais incrível, irmãos, do sistema imunológico do corpo humano é que essas partes, que são totalmente diferentes, parecem desconectadas. Mas todas elas trabalham em conjunto para expulsar a bactéria ou vírus invasor. Irmãos, parece que eu estou vendo a cena da igreja reunida. Toda a igreja junta. Tem um problema, tem um só alvo, tem um só objetivo. Está todo mundo orando na mesma voz, na mesma união, para que Deus derrame o seu Espírito, cure a igreja, cure o nosso mundo caído. Enfim, irmãos, responda os nossos dilemas e problemas. Esse é o poder da sua igreja reunida. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a cada dia a gente possa resgatar a identidade apostólica da igreja, para a gente não virar uma daquelas igrejas que as pessoas estão rindo nas páginas da internet. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse sermão e essa palavra. Há muita coisa séria aqui, Senhor. Há muitos desafios para nós. A distância é grande entre a igreja primitiva e a igreja atual. São 2000 anos, Senhor, que avançam o tempo e que nos separam. Mas graças a Deus, porque temos a tua palavra, que conecta todas essas gerações, porque foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela é mais atual do que o jornal que vai lançar amanhã, porque ela fala do passado, do presente e também do futuro da humanidade. Mais ainda, Senhor, a distância que nos separa, ela se torna menor quando lembramos
que o mesmo Espírito Santo que desceu em Atos 2 está aqui entre nós, está dentro de nós, habitando em cada crente que entregou a sua alma a Jesus e então foi batizado pelo Espírito Santo, se tornou nova criatura e agora se tornou templo do Espírito Santo de Deus. Como isso é sério, como isso tem que nos mover. Por isso que a antiga vida fica para trás e agora há uma nova vida. Não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para o Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, porque essa distância ficou pequena agora. Mas ainda, Senhor, temos muitos desafios. Há muita coisa, Senhor, que precisamos renunciar, que precisamos abandonar e que precisamos voltar para a Bíblia e deixar que a Tua palavra, pelo Espírito Santo, nos incomode, nos mude, Senhor, nos molde, Pai. Faça isso conosco. Nos dá, Senhor, essa confiança, mas também essa humildade, Senhor, para aprender. Tem misericórdia da Tua igreja no Brasil. Que todos os erros apontados aqui, Senhor, seja motivo de oração da Tua igreja. E nós que estamos talvez um pouquinho mais acordados do que aqueles que estão dormindo o sono da frieza doutrinária, que nós possamos orar por eles. Que eles tenham força para expulsar, Pai, esses líderes que são lobos em pele de cordeiro, que são homens que não se converteram ainda. Mas, Senhor, que haja mudança, que haja conversão e que essas igrejas possam voltar de novo para a Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Traz, Senhor, um grande avivamento para a nossa igreja. Estudar o livro de Atos nos lembra que precisamos voltar a orar por avivamento. Porque assim como o Senhor avivou a igreja de Jerusalém, o Senhor pode avivar a igreja do Brasil. E nós cremos no Teu poder. Vem, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus.